Caros irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020, e estou me dirigindo aos irmãos na condição de pastor da igreja, deste rebanho que Cristo me confiou para pastorear, conforme as suas ordens, conforme as suas orientações, e dizer aos irmãos que este vídeo faz parte de um sistema de trabalho que adotaremos e, na verdade, já adotamos a partir de ontem, para que a igreja tenha orientação pastoral nesse período de isolamento por conta do coronavírus. Ontem, o reverendo Marcos Kleber mandou um primeiro vídeo, hoje eu estou mandando este segundo vídeo para que os irmãos recebam comunicação dos seus pastores e tenham também a oportunidade de se alimentar e de ter acesso a material para a sua condução espiritual nesses períodos de crise e por conta da pandemia do vírus. Este projeto sobre o qual falo com vocês foi apresentado na forma de sugestão pelos pastores da igreja ao conselho, e o conselho o aprovou e ele deve começar então a ser desenvolvido a partir de agora. É uma maneira de mantermos o nosso contato com responsabilidade durante este período de isolamento, de fazer com que a nossa consciência de igreja, de corpo, de comunidade não seja perdida, que não nos distanciemos por demais uns dos outros nesse período em que somos forçados a estar separados fisicamente para evitar a contaminação. É importante dizer aos irmãos que as mensagens que são postadas aqui e até mesmo todos os recursos eletrônicos, digitais, de internet, não são um substituto adequado ao culto público. A tecnologia é muito útil, mas nós cremos que o melhor substituto ao culto público, numa época em que não é possível nos reunirmos no mesmo espaço físico, não é um culto onde estejamos reunidos por meio da tecnologia, e sim o culto particular é o melhor substituto para o culto público. A nossa ideia é que você se sirva desses vídeos para que você guie a adoração no seu lar, para que você se reúna com a sua família, se isso lhe é possível. E a menos que você more sozinho, então, que você esteja reunido com as pessoas confinadas junto a você, para que você cultue ao Senhor desta maneira. Se você mora sozinho, também é possível fazer um culto particular e pessoal. Mas o intuito, e eu espero que isso fique bem claro, é que você não se torne apenas alguém que assiste a vídeos, mas que lê a Bíblia por sua conta, que procura cantar louvores ao Senhor, que procura fazer as suas orações particulares de modo pessoal, e assim o seu culto seja algo ativo e não simplesmente passivo. Não queremos que esta ocasião acabe transformando a todos nós em consumidores de conteúdo pela internet. Então, use, por favor, a tecnologia com muita moderação. O nosso sistema será feito da seguinte forma. Segunda-feira, 8h30, por volta das 8h30 da noite, o seminarista Petró postará um vídeo com um exercício devocional. Na terça, isso será feito pelo reverendo Wilson, também às 8h30 da noite. Na quarta-feira, nós vamos manter o nosso estudo bíblico e o reverendo Wayne vai postar um vídeo contendo um link, contendo a palestra que ele daria normalmente na igreja, para você que acompanha o estudo bíblico não perder a sequência. Ele segue expondo os 10 mandamentos e ele vai fazer então a postagem de um estudo completo toda quarta-feira, aí sim às 8 horas da noite. Quinta-feira, 8h30 da noite, o reverendo Marcos Kleber vai postar um vídeo. E na sexta-feira eu farei a mesma coisa, tá certo? No sábado, nós vamos orar uns pelos outros e nós vamos fazer isso coletando pedidos de oração na sexta-feira. Hoje, portanto, o pedido é que você mande ao reverendo Wayne o seu pedido de oração, ele vai organizar essa lista e no sábado nós vamos divulgar uma lista contendo pedidos de oração. E vamos orar uns pelos outros. Aos domingos, levando em consideração toda essa situação, nós vamos procurar um ponto de equilíbrio entre oferecer muitas alternativas tecnológicas aos irmãos e, com isso, acabar desestimulando o culto particular e não oferecer nenhuma. Então, nenhum desses dois extremos nos parece adequado. Então, discutindo isso com o conselho da igreja e entre os pastores, entendemos que vamos manter um culto a ser transmitido pela internet.
Não vamos ter escola dominical e nem vamos ter o culto matutino, mas às 19 horas haverá pessoas lá na igreja que vão pregar lá no nosso púlpito e vão transmitir o culto pelo aplicativo como sempre é feito. Isso vai ser feito, portanto, no culto noturno, culto vespertino, 19 horas. Neste domingo, então, reverendo Marcos Kleber, reverendo Wayne estarão lá na igreja e alguém vai ficar lá transmitindo o culto, serão entoados hinos, serão feitas leituras bíblicas, nós teremos uma liturgia como de costume e a transmissão do culto. Nesta forma, portanto, esperamos que a igreja toda esteja unida neste mesmo horário, assistindo e participando e prestando culto, não é? Todos juntos conectados online. Pela manhã, a nossa esperança é que todos pratiquem o seu exercício devocional em casa, de maneira particular. Cremos que este é, sem dúvida, o melhor dos substitutos para, no caso do nosso impedimento de estarmos juntos. Assim, você e eu vamos encontrar um equilíbrio. De manhã cultuaremos em casa com os familiares, os que estiverem sozinhos vão cultuar sozinhos, mas vamos fazer os nossos exercícios individualmente, familiarmente. À noite vamos estar todos juntos, ouvindo uma mesma mensagem e conectados com o uso da tecnologia, tá certo? Hoje, então, eu trago a você este primeiro estudo e estes avisos todos. Eu vou trazer uma pequena palavra no livro de Esther. O livro de Esther retrata uma ocasião de profunda calamidade para o povo judeu. Havia uma ameaça de morte para todos os judeus, tramada por Amã na época do rei Assuero, e Mordecai descobriu isso, comunicou isso a Esther, e agora todos os judeus estavam em grande perigo. E isso me faz pensar muito no perigo que todos nós, o mundo inteiro, está passando agora por conta do coronavírus. E era uma crise muito séria para os judeus. E Mordecai, então, vai trazer esta notícia para a rainha Esther. E nós vamos ver aqui no capítulo 4 do livro de Esther exatamente as palavras de Mordecai para Esther no verso 13. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. O ponto que eu gostaria de destacar neste texto, meus irmãos, é que diante de uma ameaça séria, nem Mordecai nem Esther ficaram inertes. Eles agiram sempre confiando em Deus. E uma coisa bastante interessante no livro de Esther é que o nome de Deus não aparece. Essa, inclusive, foi uma razão pela qual muitos demoraram a reconhecer que este era um livro que deveria ser incluído no cânon do Antigo Testamento. Onde está Deus aqui no livro de Esther? E a resposta é que Deus está em todos os lugares e em todo momento. Mordecai faz uma pergunta onde o nome de Deus não é mencionado, né? Ele diz assim: quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Quase que nós temos vontade de terminar dizendo assim: foste elevada a rainha por Deus, o que é meio óbvio. Foi o Senhor Deus quem elevou Esther à condição de rainha. Deus colocou você ali para um propósito. E a pergunta que devemos fazer neste tempo de crise também é: Deus está nos colocando em isolamento em nossas casas, perto de nossas famílias, desligados de nossos empregos, assistindo a muitas coisas sem termos condição de tomarmos providências que nos pareceriam cabíveis. Por quê? Qual seria o propósito de Deus nisso tudo? E certamente algumas respostas já podemos dar. Deus nos dá, através de todo esse isolamento, a oportunidade de nos lembrarmos o quanto somos frágeis, o quanto somos carentes do sustento de Deus diariamente sobre nós. Deus nos dará a oportunidade, nesse isolamento, de valorizarmos as nossas famílias, de darmos graças a um simples pedaço de pão que temos para comer, de perceber a importância do apoio comunitário, de perceber o valor e a bênção do culto. Eu não me lembro, desde que nasci, desde que entrei na igreja, uma ocasião em que eu queria ir à igreja e não tive a oportunidade, fui proibido de fazer isso.
E agora que isso acontece comigo e com você, será que aprenderemos, nesta conjuntura na qual Deus nos coloca, a dar o devido valor ao culto público, a dar o devido valor à convivência com os nossos irmãos? Eu não me lembro de ter tido a oportunidade de estar tão perto da minha família por tanto tempo. Tudo bem, estou em isolamento, mas será que isso não nos deve ensinar também a respeito da importância dos nossos vínculos mais fundamentais e mais basilares? Será que isso não deve nos lembrar que se estamos vivos e não fomos contaminados é só porque Deus está sustentando a nossa vida? Tudo isso, irmãos, deve ser para nós uma ocasião de tremendo aprendizado. Mordecai falava com Esther: por que você acha que você foi colocada nessa posição? E Deus está nos falando através das palavras de Mordecai. Por que estamos colocados nisso? O que Deus quer nos ensinar? O que Deus quer nos lembrar? Certamente Ele quer nos lembrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Deus de tudo e de todos, de todo o universo, e de que a nossa vida está nas suas mãos e que, portanto, nós não precisamos temer. Pelo contrário, como Esther fez, como Mordecai fez, nós devemos usar este contexto para a demonstração da nossa fé. Mordecai foi à procura de Esther. Esther foi à procura do rei, ainda que isso fosse contra a lei, e eles fizeram a sua parte. E agora é hora de todos nós, como povo de Deus, fazermos a nossa parte. Mantenhamos o isolamento, meus irmãos, na certeza de que isso é a obediência de Deus ao mandamento de não matar. Se você pode contribuir para que o vírus se espalhe e aí você irresponsavelmente sai de casa, você peca contra Deus e contra o seu semelhante. Se você entende que esta é uma ocasião de solidariedade, não deixe de ajudar aqueles que estão ao seu alcance. Até os ímpios têm falado de muitas medidas, de você fazer compras para algum idoso do seu prédio, de você pagar a diária do seu auxiliar aí de limpeza doméstica, que não pode vir trabalhar, mas que vai precisar desse dinheiro, de você procurar os pequenos comerciantes e não permitir que eles venham à falência por conta da falta de movimento em seus estabelecimentos, de você não repassar falsas notícias, as fake news nesse contexto, de você não ser um alarmista que espalha o pânico e o terror, mas ser uma pessoa que fala sobre a confiança de Deus nesses tempos de crise. Confiança em Deus nesses tempos de crise. Vamos pensar em tudo isso e fazer a nossa parte e clamar ao Senhor para que Ele dirija tudo aquilo que nós não podemos fazer. É claro que Deus está em todas as coisas que nós também fazemos, sem Ele nada nós podemos fazer, mas temos responsabilidades e vamos procurar cumpri-las. E também vamos nos lembrar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vamos orar e, como Esther conclamou Mordecai a fazer, vamos jejuar. Nossos princípios de liturgia falam a respeito disso, a Confissão de Fé de Westminster fala a respeito disso. Em tempos de calamidade, o povo de Deus é chamado a jejuar. Esta é uma prática que, lamentavelmente, não é tão comum entre nós quanto poderia ser. E esta é uma ocasião que nós podemos certamente nos servir dela. No mínimo, para isso, o coronavírus está servindo, para nos tornar muito mais conscientes da nossa dependência de Deus e do nosso dever de jejuar. A Igreja Presbiteriana do Brasil está propondo dias de jejum. Logo após este vídeo, você vai receber também aqui no Grupo Geral da Igreja uma postagem a respeito do jejum que está sendo proposto por toda a nossa denominação. E a nossa oração é que você, podendo e tendo condições, observe esse jejum. Seja responsável para não se enfraquecer neste período. Se você é idoso, observe com muita parcimônia, verifique suas possibilidades, considere suas limitações, mas tendo condições, você está sendo conclamado como Igreja Presbiteriana do Brasil a orar e a jejuar, para que Deus mostre a sua vontade, para que Deus nos proteja e nos dirija nesses tempos de calamidade. Jejum não vai ser uma barganha. Deus, eu te dou o meu jejum e o Senhor me dá aquilo que eu desejo. O jejum não vai ser um exercício de dieta ou um regime. O jejum não é algo dos tempos do Antigo Testamento, porque o próprio Senhor Jesus falava sobre quando jejuares, como vocês haverão de proceder. O jejum é um processo de mortificação da nossa carne. Quando nós dizemos que estamos menos preocupados com o alimento físico e mais preocupados com o alimento espiritual. O jejum é um exercício de humilhação, onde nós vamos dizer: Deus, no final das contas, eu dependo do Senhor e de nada que está nas minhas mãos aqui. Nada, nenhum alimento que eu possa ingerir vai realmente suprir a minha maior necessidade, que é a necessidade que tenho do Senhor. E através desta privação, eu quero deixar claro ao Senhor e a mim mesmo, e ensinar a minha alma que eu preciso mais de Deus do que de qualquer outro recurso. É isso que nós queremos dizer ao jejuar. Você pode fazer isso
de maneira responsável, um jejum que possa durar um período do seu dia ou todo o seu dia, um jejum que possa levar em conta a privação de alimentos, a privação de líquidos. Pense bem a respeito disso, reflita com responsabilidade a respeito disso, mas entregue-se à oração e use esse período para orar, para ler a Bíblia, para interagir com os seus irmãos em oração com o uso da tecnologia. Não adianta nada fazer jejum e ficar deitado no sofá assistindo séries. Isso não é o exercício adequado do jejum, mas o jejum é quando buscamos a Deus e pedimos que Ele nos guie. Deus está no controle soberano de todas as coisas. Ele está no controle soberano do mundo. Ele controla cada unidade do vírus corona Covid-19. Ele controla a minha vida. Ele controla a sua vida. Ele controla a vida da Igreja Presbiteriana Ebenezer como instituição e controla a vida de cada um dos seus membros como indivíduos. E é a esse Deus que nós vamos recorrer nesse período de incertezas e indefinições, sabendo que todas as coisas estão debaixo do seu controle. A minha oração, meu querido irmão, é que você aproveite este período de isolamento, que você se beneficie dele. E que ao final de tudo isso nós possamos dizer louvado seja Deus pelo coronavírus, porque ao final deste período eu saí com uma vida devocional fortalecida, eu saí com os meus vínculos familiares fortalecidos, eu saí mais agradecido a Deus pelo pão que eu comia a cada dia, eu saí mais agradecido a Deus pela igreja que Ele me concedeu, saí mais agradecido a Deus pelo culto que tantas vezes eu negligenciei, mas que agora eu entendo e valorizo como nunca antes. A minha oração é que você entenda este período como um período em que Deus nos proporciona uma grande oportunidade de crescimento e aprendizado. Meus irmãos, vamos orar. Meus irmãos, vamos jejuar. Meus irmãos, vamos descansar em Deus, sabendo que Ele tem tudo sob o seu soberano controle. A minha vida, a sua vida, a vida da Ebenezer, a vida do Brasil, a vida do mundo está nas mãos do Senhor Deus. Ele é poderoso para gerenciar todas essas coisas. Ele é soberano e é a Ele que nós vamos recorrer. Que Deus o abençoe. Por favor, não se esqueça. Mande ao reverendo Wayne o seu pedido de oração. Amanhã nós vamos encaminhar uma lista a toda a igreja. Por favor, programe-se. Domingo, 19 horas, teremos culto transmitido pela internet, via aplicativo da igreja, via site da igreja. Nós vamos mandar informações para você no grupo geral. E, por favor, participe conosco disso, usando as devocionais que os pastores vão encaminhar a você, mas também fazendo a sua parte no que se refere ao seu culto pessoal. Que neste isolamento, mais uma vez enfatizo, não nos tornemos pessoas consumidoras de conteúdo, mas adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade também no contexto de seus lares. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Pai, nós te agradecemos pelo fato inconteste de que todas as coisas estão debaixo do teu soberano controle. Te agradecemos por tua palavra, que nos mostra que nos dias de Esther, o Senhor estava silenciosamente dirigindo todas as coisas. O teu nome não aparece no livro de Esther, mas a tua mão é visível em cada um dos detalhes. E nós te louvamos porque sabemos que a tua mão está dirigindo o nosso destino. Sabemos que o Senhor está conduzindo o mundo inteiro. O Senhor está conduzindo o Brasil, o Senhor está conduzindo a nossa cidade de São Paulo, a Igreja Presbiteriana Ebenezer, os seus membros, cada um deles em particular. E nós te pedimos, ó Deus, que essa consciência aquiete o nosso coração. E te pedimos que nesses tempos, ó Deus, estejamos nos perguntando o que o Senhor tem de propósito em tudo isso. E que procuremos nos aperceber das tuas lições. Valorizar o que deve ser valorizado, dar menos importância àquilo que não tem valor permanente e que o Senhor dirija o nosso coração em tudo isso. Guarda-nos, ó Deus, guarda os irmãos da nossa igreja, preserva-nos a saúde. Nossos olhos estão postos em Ti. Ó Deus, que o nosso jejum, que a nossa oração, que o nosso culto particular neste período sejam, ó Deus, exercícios por meio dos quais nos voltaremos cada vez mais ao Senhor e nos aproximaremos do Senhor, de tal forma que este período de isolamento será muito benéfico para todos nós. Nós te suplicamos estas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos. Amanhã oraremos juntos, amanhã sábado, dia 21, pelos pedidos que você apresentar por WhatsApp ao reverendo N. Domingo, 19 horas, cultuaremos juntos com transmissão pela internet. Deus os abençoe e até lá.